Então, eu estou muito feliz de receber a Paty aqui, que generosamente deixou agora, no finalzinho do doutorado dela, reservou um espaço para a gente conversar sobre o livro, que, assim como eu, gosta muito desse livro, e a gente vai conversar aqui principalmente questões em relação à genética, escolhemos um infográfico também para comentar, mas antes de tudo, Paty, quero te agradecer aqui publicamente pelo teu pelo teu tempo para conversar sobre o livro e pode te apresentar para quem não te conhece, quem não conhece a Dogma, fique à vontade. Certo. Muito obrigada, Lívia, antes de tudo. Boa noite para quem está nos acompanhando, para quem vai assistir esse vídeo, né? Eu não tinha como não aceitar esse convite, fiquei muito feliz, até brinquei, eu disse, poxa, ficaria chateada se não tivesse chamado, porque apesar da correria, né, um final de doutorado exige bastante, mas é muito gratificante poder falar um pouquinho do que eu faço, relacionar com esses episódios que você está gravando, que você está com toda essa informação que você está trazendo. Então, é gratificante e com certeza eu daria um jeitinho de estar aqui, contribuir um pouquinho para essa série de episódios que está ficando maravilhosa. Então, obrigada, Lívia, muito obrigada. Obrigada por todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo e com certeza teremos muito mais pela frente. Mas Com certeza. vamos lá, então, para o pessoal me conhecer um pouquinho. Eu sou zootecnista de formação. Eu tenho mestrado e agora estou finalizando o doutorado em genética e melhoramento animal. Fiz uma parte do meu mestrado em parceria com a University of Maryland, nos Estados Unidos, e também com o Laboratório de Genômica do USDA. Então, passei uma parte do mestrado lá. E o meu doutorado eu estou finalizando pela Unesp, né, o campus de Jabuticabal, de São Paulo. E sempre trabalhei com bovinos de corte. E, então, assim, mas é engraçado que antes de entrar na universidade, antes de ter esse contato com a academia, eu não tinha contato direto com a produção prática de bovinos de corte. Eu sou de uma família essencialmente agropecuária, de uma cidade que respira o campo. Eu nasci, cresci no interior, no campo, mas sempre tive contato com produção de suínos e aves. Bovinos de leite também, mas assim, suínos e aves. Então, eu sou catarinense e o meu contato com a produção de gatos de corte foi na faculdade, depois no mestrado, no doutorado. Então, assim, me fascinou assim como as demais produções, eu sou suspeita de falar, né? Eu escolhi seguir a área porque eu sempre vivi isso. Sim. Então, poder contribuir de uma forma um pouco mais técnica e científica sempre me agradou e me satisfez muito. Então, essa é um pouquinho da minha história. E junto com toda essa trajetória acadêmica, como a Lívia já mencionou, eu fundei a Dogma. A Dogma hoje é uma plataforma de ensino na área da genética e melhoramento animal. Então, são doutores, essencialmente, a maioria dos professores, e todos na área de genética e melhoramento, mas também com cursos, assim como o da Lívia, voltado para a comunicação. Então, comunicação científica é outra área que eu gosto muito de falar. Eu acho que quando a gente fala em ciência, a gente precisa saber se comunicar, a gente precisa saber levar essa informação. E eu acho que esse também é um dos pilares da nossa conversa aqui hoje, né? O tema desse infográfico, o livro, o nosso trabalho. Então, como quase doutora em genética e melhoramento, eu posso dizer que é uma área desafiadora para muitas pessoas. Então, é um desafio comunicar essas informações também. E é isso, esse é um pouquinho do que eu faço, do que eu já fiz, um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que faz parte de quem eu sou. Ah, sem dúvida. Sem dúvida, é muito desafiador e eu lembro, Paty, que nós fizemos uma live nossa, faz bastante tempo, na verdade, que eu te convidei, nós falamos sobre sustentabilidade, como que a genética influencia nessas questões de sustentabilidade. E uma coisa que eu noto, assim, desde aquela vez da tua fala,
é que às vezes as pessoas não têm noção do quanto uma área, que nem tá falando da zootecnia, mas são várias espécies, vocês têm que saber, vocês estudam uma cadeia ali, e essa cadeia do produto, às vezes lá da produção até lá pertinho do consumidor, e tem que entender tudo isso, assim, então é muito complexo realmente. Essa questão da genética tua, que é o teu foco, principalmente agora no doutorado, é lá no início, mas a gente consegue ver Sim, reflexo lá na pontinha também, né, na comunicação para o consumidor. Eu, pelo menos, vejo isso também nesse estudo, assim, mais na parte do consumo que eu tenho mais contato. É impressionante como esses sim, elos são interligado. interligados. Sem dúvida. E eu gosto muito dessa visão ampla, assim, em todas as nossas conversas a gente fala disso, né. Eu acho que quando a gente se fecha muito para quando a gente se fecha para nossa área ou só para nossa pesquisa, para nossa linha, a gente acaba perdendo um pouco a noção e o rumo do quanto a gente depende de uma ponta a outra, de tantas pessoas, de tantos processos, para que tudo funcione. É, E até mesmo, assim, né, falando aqui da comunicação em si, e falando da importância da comunicação, e falando também desse meio do meio acadêmico, que eu tô ainda nesse meio, né, ainda tô terminando o doutorado, mas, assim, a gente vê que o quanto a gente depende do produtor que está lá no campo, produzindo uhum, todo dia, que, assim, na maioria das vezes não tem tempo para parar e comunicar o seu trabalho e mostrar, ou não tem recurso para mostrar com dados científicos, informações científicas, estatísticas, o que ele está fazendo para provar. Então, ele está lá fazendo um serviço que exige dedicação diária. é, Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, e a gente, então, assim, eu valorizo muito isso, porque eu venho de uma família que trabalha no campo, e eu sou muito grata por isso. Eu só pude estudar todos esses anos estudando, hoje finalizando meu doutorado, porque do outro lado eu tenho um pai, uma mãe, eu tenho uma família que está lá todo santo dia produzindo, fazendo o negócio acontecer e que assim não tem tempo para parar e vir defender ou vir explicar como que funciona, é, vir mostrar. Eu acho que esse é um ponto assim muito relevante que para quem não tem o contato não imagina, né? A gente às vezes se dá o luxo de ter um dia de folga, ou é, não trabalha, mas quem está lá o animal não tá as boquinhas para alimentar, esperando isso, literalmente. o animal não tá esperando a nossa boa vontade, a nossa disposição, se tá chovendo, se não tá. Então, É, assim, e é cada parte desse processo depende um do outro, né? Para a uhum, gente melhorar o trabalho de quem está lá no campo, precisa ter alguém estudando diariamente também, mas precisa ter um feedback, o mercado, né, o consumidor, a gente precisa disso também. Então, toda a cadeia se comunica. Eu gosto dessa visão ampla. Comunicação, ciência, o trabalho lá no campo. Então, assim, eu acho que isso é muito necessário. Falar disso tudo é imprescindível. Eu falo de genética, de melhoramento, e às vezes as pessoas ficam. Muita gente, assim, quem é da área, uhum, principalmente, tem um. Nossa, sim, ai, é difícil, eu não sei isso. Mas, assim, acho que quando a gente enxerga como um todo, sai um pouquinho do centro e vê de tudo que depende o melhoramento, de tantas pessoas, de tantos processos, para a gente ter um banco de dados, para a gente poder rodar análise, transformar isso em algo palpável, para voltar para o produtor, para que isso seja útil para melhorar o sistema e aplicar isso. Então, é muito gratificante falar de tudo isso, poder estar aqui. ai, coisa boa. E uma coisa que nós comentamos antes de começar a gravar, mas daí a gente já foi se empolgando, a gente já vai conversando, né, foi que Aham. uma das coisas que a gente percebe no livro, vou mostrar aqui para quem por acaso chegou nessa conversa e não viu, esse aqui é o livro em inglês, que é o livro original, Sacred Cow, e o em português, que a gente tem agora já no Brasil,
A tradução ficou essa aqui: "A carne nossa de cada dia". E uma coisa que nós comentamos, que até tu me perguntou: "Ah, será que os autores têm alguma um pé no campo? Será que eles conhecem ou Aham. convivem?" E eu comentei, né, que a Diana, ela tinha uma época foi produtora rural, tinha uma fazenda de orgânicos, depois com os animais também. E o Rob Wolf agora tem na casa dele lá, como se fosse uma propriedade, não diria uma fazenda, porque é mais para o consumo próprio, mas eles têm também animais e têm produção. Mas eles escrevem, a gente estava falando isso, como é interessante a forma como eles de fora, com uma formação mais para a área da saúde, na área de nutrição, Uhum. como eles conseguem ver e trazer tantas informações interessantes, tanto ali para a área da pecuária, digamos, ou aquela área mais do meio do livro, que é a parte ambiental, que o nosso infográfico Uhum. tá, também a parte ética, mas isso qualquer a princípio, qualquer formação poderia falar, mas essa parte final, que a gente também tem no livro, que é muito interessante, mais uma questão global, eles conseguem unir, eles vão desde lá do foco, talvez, que pessoalmente eles tenham, que é a questão da saúde, como eles conseguem unir todas esses outras essas outras temáticas, né, Paty? Isso, isso. E realmente, assim, essa foi a reflexão que eu fiz, por isso eu te perguntei, e assim, é necessário eles são ela é nutricionista, né, e ele é bioquímico. É, E é necessário que hajam pessoas, pesquisadores, que tenham esse olhar e essa é quase que uma sensibilidade de olhar para o trabalho no campo, né, que para pessoas que fazem isso, olhar para uma cadeia e conseguir captar todas essas informações, levantar todos esses dados e transmitir isso de uma forma clara, de uma forma segura, né? São dados verídicos, são dados relevantes, porque normalmente o produtor está ali respirando isso todo dia, mas ele não tem esse tempo, né? Ele não tem, na verdade, não é nem por ele não querer, ele realmente não tem o tempo de dizer não. Ele está ali preocupado com esse outro elo da cadeia, ele precisa trabalhar, literalmente, todos os dias. Então, a visão da Daiane e do Robin é essa sensibilidade em poder coletar essas informações e transformar isso no livro que é o Sacred Cow, né? Então é, é maravilhoso, é realmente assim muito bonito. é, né. E até a gente falou também, comentou antes, que às vezes as pessoas da pecuária, né, da área, leem e estão gostando tanto, porque pode surgir ali questões, por exemplo, da saúde, que elas não conheciam. Porque a gente Isso. tu também, né, é mais ou menos alinhado, assim, tu sabe, tu conhece os autores dessa área mais low carb, tu conhece o pessoal, mas quem às vezes vem de fora, pela área da pecuária, começa a ler Uhum. ali, tem que começar entendendo aquela parte da saúde, e como é legal também, como eles, Isso. né, deixam, assim, aquilo ali de uma forma bem gostosa também de ler, não é algo super denso, não precisa ser um nutricionista, um médico para entender. Qualquer Uhum. pessoa consegue transitar ali e ler todo o a primeira parte bem tranquilo. Isso, e tu sabe que é até legal falar disso, esse foi um dos meus primeiros contatos, assim, com o livro, eu não conhecia, foi exatamente isso, assim, os infográficos, já dizendo, foi através do teu perfil, apareceram os infográficos, e eu comecei a ver tudo aquilo, e eu disse: "Gente, alguém conseguiu ilustrar negócio que todo mundo precisa saber, né. Na verdade, Sim. assim, o livro é repleto de informações que mune os produtores de argumentos, porque normalmente, né, ele sabe da importância, ele sabe do trabalho que ele está fazendo, mas às vezes você não tem argumento palpável para mostrar, para ensinar, para explicar. E o livro É, é isso, é como se ele te munisse desses argumentos e de uma forma muito equilibrada, né, não é algo assim, é um equilíbrio, ele mostra isso, né, ele mostra isso em diversas partes, então
É muito legal isso. É. Eu até brinco, Paty, que é assim, ó, um livro a gente fala, né: "Ah, o livro vai ser uma ferramenta, vai ser uma arma", daí assim, né, pra te ajudar. Depois assim, ó, qualquer coisa, pega o livro, toca na cabeça da pessoa, ela vai ter que entender o que tá aqui. Óbvio que a gente é tanta coisa boa que a gente quer que a pessoa leia, né, às vezes a gente fica assim: "Não, mas no livro tem". Daí a pessoa pergunta uma coisa, esses tempos mesmo veio ali algumas perguntas, e daí eu penso: "Onde é que" ou tem um infográfico, ou tem num capítulo do livro, se não tem um infográfico, ou é fácil de achar através é muito Sim. simples, como a informação ela foi colocada ali de uma forma muito, assim, acessível mesmo, que não precisa ler na ordem Uhum, também, dá pra ir lá especificamente numa pergunta e achar. Então é bem uhum. é E uma tu sabe que até eu já usei isso, assim, de às vezes de ver uma informação absurda na internet, eu vou lá, compartilho no é, Instagram. Tipo assim, não dizer: "Ah, lê o livro", que é mais difícil, eu vou é. lá: "Não, deixa eu achar aqui no perfil da Lívia, eu sempre salvo. Olha aqui, ó, essa informação não é bem assim, dá uma olhadinha nisso aqui", sabe. Isso. Porque é isso, eu acho que a cadeia produtiva agropecuária como um todo, a gente precisa comunicar o trabalho para além da nossa área. Eu acho que, assim, quem vive isso, quem está estudando isso ou quem trabalha com isso, já sabe muito bem, mas existe um universo para além disso que está cheio de informações, às vezes, de ideologias, de militância, de ideias, assim, de frases prontas, e que não tem noção do que acontece, de como que é, ou não tem esses embasamento científico, não tem argumentos sólidos, né? Então, assim, a gente não ir lá e bater de frente e criar uma guerra, mas na verdade é mostrar esses Essa argumentos exato. reais, né, e concretos. Acho que isso é muito importante, a gente conseguir comunicar isso para além das pessoas. Pessoas que não fazem ideia, assim, eu mesma já me deparei com pessoas que nunca viram literalmente uma vaca na frente, de olhar assim, e não sabe o que é, cresceu na cidade, viveu na cidade, não sabe como que funciona, não sabe como é, não sabe o que acontece. Então, assim, é muito mais fácil essa pessoa ter acesso a qualquer tipo de militância, né, ou de ideologia, do que ter uma informação ou conhecer o processo. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade nisso, assim, de levar isso de forma clara. E você está fazendo isso aqui também através desses episódios, então é muito legal, é muito bacana mesmo. É, estamos, porque eu lembro que um dos mitos também que sempre me falam, aquele do frango. "Ah, porque o frango tem hormônio". Daí um post que eu amo, é um post que tu fez uma vez, explica super lindo, assim, com uma ilustração, e eu mandava aquele post. Nossa, encaminhei aquele post muitas vezes. É, aquele post realmente, porque era uma coisa assim, que pra gente, eu principalmente, assim, que tenho contato com produção de frango, Pois e daí às é. vezes tu ouvia amigas ainda assim: "Ai, minha médica falou para evitar frango porque tem hormônio". Ai, minha gente, pelo amor de Deus, deixa eu E fazer um faz uma negócio afronta. É, e uma coisa, né, Paty, como tu trabalha com genética também, grande parte desse melhoramento genético em várias espécies, mas, por exemplo, no frango, se a gente for ver, como ele contribuiu para essa aumento de produtividade e o tamanho mesmo do animal, então tem tanta coisa. aham, E uma coisa que a sim, gente viu e até tu colocou no post é isso, então assim, é uma afronta para os é. zootecnistas e É, achar que exatamente, é porque hormônio. é um trabalho longo de seleção, de uma dieta balanceada, de manejo, instalações super bem adequadas, e o É. processo não se dá num passe de mágica, né? Então, assim, quem desconhece, quem não tem esse contato, não faz ideia do trabalho que é, e não só do trabalho científico, mas do trabalho lá no Claro. campo, né? Os la Para é, produzir claro. isso tudo. Então, é importante a gente falar assim. Com certeza, com certeza. Ah, muito bom. E eu acho que a gente pode começar a mostrar aqui o infográfico que a gente separou para hoje, e daí a gente vai
falando, assim, tanto do infográfico no Sim. geral ou outras questões também que tu queira trazer relacionadas aos dados e só para ir mostrando aqui para o pessoal. O infográfico, eu acho que é um dos eu tenho muitos preferidos, mas eu gosto muito desse, porque Sim. pessoalmente, quando eu comecei mesmo, assim, a estudar e fazer a graduação, eu sempre ia muito na empresa que a minha família tinha, e era produção de ossinhos para cachorro, aqueles ossinhos que é da raspa do couro. Então eu sempre tive, assim, contato com curtumes, com essa parte mais coureiro-calçadista, até pela região aqui que eu Uhum. moro. Então eu via e eu me lembro que eu até pensava assim: "Nossa, olha só, uma coisa que era um lixo, que ia realmente para o lixo, assim, tinha que enterrar, era um subproduto", e depois até outras indústrias, indústria de gelatina e outras indústrias, assim, têm um fim para aquilo Uhum. e vem do animal. Então olha que interessante, assim, uma cadeia, né, de valor ali, quanto valor a gente consegue, quanta riqueza a gente consegue gerar através de um subproduto, que era só aquele Sim. ali, né, se a gente fosse Aham. dar um zoom. Então eu vou deixar aqui o infográfico para o pessoal ver o que que a gente vai comentar. Então eu tô falando, por exemplo, num subproduto ali, ó, que aparece no pele, ali no topo à direita, Uhum. no couro. Uhum. Então, ainda é o subproduto do couro, que é a raspa. Quando o couro está sendo acabado lá, está sendo subdividido, aquilo sobraria e no fim a gente consegue aproveitar. Então, só um Sim. exemplo real. Não, e realmente esse infográfico também é um dos meus preferidos, na verdade, foi um dos primeiros que apareceu, assim, para mim, que eu tive contato, e eu lembro até que tu tinha na legenda, tu tinha algo assim, que a gente só não aproveita o "ru", né, ou tem gente que fala: "A É, gente só é. aproveita o berre do boi", porque o resto tudo e assim, e isso aqui é muito ilustrativo, até, olhei aqui, as pessoas não têm nem noção, né, de tudo que pode ser feito a partir disso. Normalmente a gente só fala da carne, eu olho para isso aqui, eu vejo um animal versátil, né, tudo é muito bem aproveitado. E assim, né, falando até do melhoramento em si, tudo que é possível produzir, é possível melhorar, de alguma forma. Uhum, Então, dentro do melhoramento, a gente trabalha com busca, dependendo do rebanho, do sistema de produção, do objetivo do produtor, a gente busca melhorar rendimento de carcaça, espessura de gordura, e isso tudo contribui para um melhor aproveitamento do animal, para um menor desperdício. Outras características que a gente costuma que hoje também são mais novas ainda, que já estão sendo trabalhadas, é eficiência alimentar, então animais que consomem menos e produzem uhum. mais, às vezes num menor espaço de tempo ou na mesma área, né, então, assim, são coisas que é possível de coletar essas informações, né, é possível mensurar isso, e melhorar, é possível selecionar, são características, a gente fala que se são herdáveis, né, é possível de serem transmitidas para a próxima geração, existe um fator genético ali, que é possível de se transmitir. E hoje, uma das ferramentas que nos ajuda muito a melhorar o gado de corte, todas as demais espécies de produção, é a genômica. Então, hoje, inclusive, eu trabalho também em parceria com uma empresa que presta consultoria genômica e a gente trabalha com essas informações a nível de DNA. Então, a gente consegue ir lá no DNA do indivíduo. Durante o mestrado e doutorado também trabalhei bastante com isso. Você Uhum, consegue ir lá para o DNA do indivíduo e identificar regiões que estão associadas com essas características de interesse que a gente está buscando. Então, a gente consegue uma precisão ainda melhor, digamos assim, em animais mais eficientes. Então, eu consigo, através de ferramentas de bioinformática e tudo mais, softwares, a gente vai lá, olha para o DNA e olha qual região daquele animal que está
sendo responsável por ele ser mais eficiente, né, por ele ter um rendimento de carcaça melhor, por ele ter um peso melhor. A gente consegue olhar para isso individualmente. Então, assim, é impossível de fazer muita coisa, explorar isso de diversas formas. E esse gráfico aqui mostra isso. Outra coisa que eu acho muito interessante comentar é o couro, né, o couro também é um subproduto muito importante. E uma das coisas que é feito, que programas de melhoramento fazem, é trabalhar com controle de carrapato, né, animais que são Uhum. resistentes ao carrapato. E o carrapato prejudica o Ah, couro, né, muito. às vezes você tem prejuízos enormes, né, no rebanho. E Uhum. é uma característica que é possível de ser selecionada. Existe um fator genético por trás dela, então tem trabalhos que estão buscando, tem trabalhos já publicados que identificam essas regiões no DNA dos animais que são responsáveis ou que têm uma associação, um efeito maior que está relacionado com essa resistência ao carrapato. Então, é um impacto também direto ali num subproduto, e as pessoas às vezes não têm, né, essa visão. É Ideia. preciso isso, sair um pouco, olhar de fora e ver e a gente depende do produtor que vai lá, conta carrapato, mede, mensura, informa, passa esses dados, a gente são anos de trabalho e devolve essa informação e o impacto é lá, na indústria, né, que produz, que trabalha com esse subproduto, né. Isso aí, que vai ter que vender para alguém que faz uma bolsa e tem que ter uma peça sem o furo, sem os defeitos do Isso, isso aí, que o isso, carrapato vai calçado, tudo. são tantas Uhum. coisas, assim, e que afetam diretamente, né, no produto final. E às vezes ali, estou falando também do produtor mesmo, né, que Claro. tem ali prejuízos às vezes enormes e isso é Não, possível de aqui no se sul é, claro. E uma coisa, né, Paty, eu acho até, se eu não me engano, essa questão do carrapato foi apresentado pelo Fernando lá naquele evento do Genepec, ele apresentou bastante uns dados que tinha aqui da Embrapa de Bagé. Isso, ele é pioneiro nessas É. pesquisas, assim, ele lidera diversos estudos, diversas publicações, Uhum. foram desenvolvidas, assim, e lideradas pelo grupo dele, então é Sim, muito interessante. E muito, eu lembro que resultados fiquei é, que eu fiquei bem hã? impressionada mesmo, bem como tu disse, assim, a gente pode pegar um ali e falar, né, de tudo que esse impacto da genômica também. Não, muito bom. Sim. Eu vou quer falar de mais um? Quer quer Não, continuar? então, agora, assim, eu ia comentar, além disso tudo, a gente falou um pouquinho da carne, falou dessas características, mas, assim, da sustentabilidade como um todo. Eu acho interessante ressaltar que a gente está falando aqui de gado, né, de bovino, mas são tantas raças, né, e falando do Brasil, Uhum, por exemplo, a gente está num país tão diversificado, com climas totalmente diferentes, a gente pega do sul, do centro-oeste, norte, nordeste, e é possível explorar isso, né, para diferentes nichos. Existem raças adaptadas a todos esses climas, digamos assim, a todas essas vegetações. Então existe produção de canto a canto e programas de melhoramento trabalhando para melhorar essa produção, para deixar ela mais viável, porque às vezes a gente fala assim em sustentabilidade, a gente acha que é produzir menos, mas na verdade é produzir melhor, né? Sustentabilidade é produzir melhor. Então, essas iniciativas que aliam a academia, que aliam o produtor, a academia que eu falo, né, a área acadêmica, o produtor, empresas, isso tudo traz, né, e viabiliza esses projetos, essas pesquisas e ajuda que tenha produção de canto a canto, né, de diferentes raças. Isso é ok. maravilhoso.
tem raças produzindo para de todo jeito, de para todas as sistemas, para todos os objetivos. Isso é incrível, não é só o gado como são muitos sistemas, eu acho isso incrível. Com certeza, com certeza. E uma coisa, a parte que eu ia comentar só em relação ao infográfico, que acabei a gente falou, assim, já dos subprodutos, mas o dado que tem ali no meio do animal, né, na vaquinha ali, de Aham, 42% em média, claro, isso aqui é um dado que vai variar muito, que nem tu estava falando do rendimento da carcaça, como se fala, mas de carne desossada realmente, 42. Então se a gente for olhar ali, onde é que estão os ossos? O que que se faz com os ossos? Daí lá em cima aparece, carvão, fertilizante, vidro. Então, assim, gente, tá presente os subprodutos, não só a carne no nosso prato, que a gente tá falando aqui tanto, mas aham. os subprodutos estão no nosso dia a dia de uma forma que a gente não sabe, não percebe. Não, cosméticos, tantas coisas, Cosméticos. produtos mesmo, assim, né, que a gente tem até um exemplo de, cordas de instrumento, acho que, Isso! assim, são várias coisas, e a gente não tem essa noção, né, então, assim, É. os 42% beleza, carne, né, como o infográfico mostra, mas eu acho que às vezes chega a ser até mais, né, Uhum. dependendo da raça, sistema e tudo mais, mas assim, todo o resto também é aproveitado, então isso é eficiência, isso Exato. é isso é incrível, né, você aproveita tudo, cada pedacinho tem um papel, né, tem um valor ali que a gente consegue explorar, que a indústria explora, indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, como comentou, e diversos Claro. outros. Então, assim, é lindo. É, é lindo mesmo. E uma coisa também, Paty, que eu acho interessante, já puxando talvez e unindo essas questões que a gente comentou da saúde, é a questão da gordura. Eu não sei se tu costuma fazer a carne, por exemplo, e guardar um pouquinho da gordura da carne, se ela for um pouquinho mais gorda. Mas assim, o que eu tô vendo de um movimento aqui no Brasil agora de chegar esse sebo bovino, essa gordura bovina para a gente poder comprar, não precisa fazer em casa. Tu tem notado, Uhum. assim, tu já viu isso? Eu vejo um movimento, assim, mas na verdade, eu acho que para mim, assim, isso nem era tanto uma novidade, como tu falou, a gente Tu já fazia? costumava Sim, pra mim também. fazer isso. Outra coisa, até na banha de porco, agora parece que todo mundo: "Ai", mas tipo assim, isso não É, desde que desde que eu me conheço por gente, isso é comum. O estranho é usar outra coisa. o estranho é óleo de soja. Ai, meu Deus. É. Pois é. Mas é legal isso estar surgindo. Eu acho que, como eu já mencionei, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, sobre essas informações, de levar e de mostrar mesmo, porque é aquilo, né? Eu acho que o óbvio também precisa ser dito. Então, para a gente que é mais familiarizado com todo esse sistema, o que tem esse contato, assim, coisas óbvias, às vezes a gente deixa escapar. Mas para quem nunca viu literalmente uma vaca na frente, mastigar essas informações e mostrar a importância, ter também essa sensibilidade de explicar, de Uhum. relatar, mostrar como funciona, isso é valiosíssimo, é isso que vai fazer com que o produto, com que toda essa produção seja valorizada. Né? A gente Exato. realmente sair da bolha. É isso que eu ia comentar. Como que a gente vai fazer valorizar lá na ponta? Porque quando eu olho aqui e vejo, né, na parte da gordura que, o sebo bovino, que a gente vê, hoje em dia deve ter algumas marcas já no Brasil, mas eu lembro que lá na Austrália, aqui no Brasil, quando eu morava antes de viajar para o doutorado, né, eu não usava muito, eu usava bastante banha, usava manteiga, mas o sebo bovino não sei por quê, não tinha esse costume. Porque, sei lá, não tinha air fryer, não fazia coisas assim que era fácil de pegar, né, e guardar aquela gordura. E uma coisa que eu notei muito lá na Austrália era a variedade de sebo bovino que tinha. E tinha esse Não. estilo manteiga que daí dizia, grass fed, grass finished, né, que era terminado a pasto, era uma Aham. coisa assim. E o valor também.
E aquilo, assim, sim. super valorizado. E esses dias até foi engraçado, porque eu estava comentando isso, acho que nos stories de algum momento, e uma amiga que estava na Argentina me mandou umas fotos e disse: "Lívia, olha só, eu vou fazer um post depois, eu vou te marcar. Olha na Argentina aqui, eu tô num mercadinho de bairro, assim, e já" ela mandou as fotos, tinha, assim, vários tipos de gordura bovina no mercado. Olha Tipo, a gente tem banha agora, várias marcas, aham. vários tipos, lá tinha, assim, vários. Daí eu disse: "Olha só, é muito interessante como a gente começando a valorizar, quando surge essa demanda, como a oferta vem, porque tá aqui, né, Uhum. a gente tem isso". E como eu acho incrível e fica aqui até um instigar, assim, ao produtor que vai acompanhar. Eu acho incrível o produtor que tem essa visão de comercializar isso e de fazer com que esse produto porque meio assim, a gente está muito acostumado com carnes de grandes frigoríficos, de multinacionais. Então, assim, aquele produtor que cria o seu próprio selo, o seu próprio produto, para aquela venda local, né? Ou mais assim, regionalizada. Eu acho isso incrível, incrível. Você leva, é você mostrar e dar valor ao seu trabalho ali para a região que você tem alcance, você consegue uma boa valorização, você tem um feedback rápido do final da cadeia, Uhum. né? E às vezes assim você passa a mesmo agregar valor ao teu produto. Você consegue às vezes até mostrar como que é feito como que é feito, como que foi a vida daquele animal, mostrar todos os processos e aí no final tem um selo ali da tua carne, né? Então Ou assim, entrar em isso algum programa, porque tem muitos programas muito bons tem. também nessa linha, né. Ah, eu Isso, acho tem. excelente também. É, Tem, eu acho que essa também é uma forma de comunicar os é, processos, de comunicar, levar essa informação lá para o consumidor final mesmo, para outra sem ponta da dúvida. cadeia. Ai, sem dúvida. Isso até me fez lembrar que na parte mais ali, mais para o final do livro, aparece, a quarta parte que se chama "O que podemos fazer?". E um dos itens que eles mencionam é justamente deixar o dinheiro, a gente fala assim, né, deixar o dinheiro ali, o teu dólar, o teu real, o que seja, localmente. Fortalecer essa economia local, fortalecer porque a gente está falando aqui, tu mencionou sustentabilidade é econômica e social também, não é Sim. questão ambiental isolada. Então, se tu vai Uhum, numa feira local, se tu compra num mercado local, se tu conhece o produtor ou de alguma forma valoriza: "Ah, eu sei que ele vende assim", ah, então tá, vou tentar uhum, valorizar, vou tentar votar, né, votar com o meu dinheiro, que também se usa essa uhum. expressão que eu acho muito boa, porque justamente, se eu estou defendendo, estou falando, entendo isso, é mais fácil lá na ponta de eu conseguir valorizar, mas se eu não entendo a diferença entre banha e margarina, como é que eu vou Isso. É, então realmente. E assim, isso está muito relacionado com o que eu já mencionei também, das diferentes raças. Então, assim, é, às vezes às vezes a valorização de uma raça específica, né, ou de uma raça que não seja tão conhecida, que não tenha grandes populações, como hoje a gente ouve falar muito do Nelore, né? No uhum. sul são raças mais taurinas, mas assim, o Nelore vamos dizer, o carro-chefe, são grandes rebanhos e tudo mais. É uma indústria um pouco diferente, mas ainda tem aquelas raças que são sintéticas, que são compostos, são Fala mix de sintética, Paty, outras explica raças. sintética, porque quem é da cidade não vai saber o que que é sintética, vai achar que é Não, basicamente, assim, a gente não está falando de animais puros, né? Animais como o Nelore ou como o Angus. A gente já está falando de um cruzamento, raças que derivaram de cruzamentos de raças puras, né? Ou ainda essas raças que são um composto, a gente fala assim que tem uma composição racial de diversas raças. Às vezes esse produtor tem um rebanho mais específico que não é tão grande, então para ele valorizar o seu produto e não simplesmente vender lá para o frigorífico e virar só mais um. virar Para mais ele um. valorizar o seu produto, ter um selo, ter uma marca, levar isso para o mercado, mostrar a história da raça, vender
essa ideia, como que funciona, como que é produzida, as qualidades dessa raça, né, o que que ela agrega, o que que ela tem, como que ela funciona, como que ela trabalha, como são os animais. Eu acho que isso também é uma forma de levar e de mostrar. Quem não tem contato nenhum, que acha que vaca é tudo igual, que boi é tudo igual, que não tem essa diferenciação, contar essa história, né, por trás da raça, o que que existe, o que que aconteceu, porque você vê isso, quando você tem contato com o produtor, você vê produtores que são apaixonados por raças Uhum. específicas, É uma coisa porque por muito comum. trás porque por trás existe uma história, É, existe alguma coisa ali familiar, existe uma sensibilidade que vem, que conta essa história, às vezes já é de gerações, ou é uma luta por aquela raça se estabelecer, ter um mercado, ganhar espaço. Então, eu acho que essa também é uma forma, também é um caminho, e essas raças também podem ser melhoradas. Era aí que eu queria sim. chegar, porque às vezes a gente fala em melhoramento, para quem não tem noção, ah, esse melhoramento é só dessas raças puras, ou são só animais. Não, né? A gente consegue também ter essas informações, coletar o desempenho desses indivíduos e também planejar, fazer um delineamento e um planejamento para melhorar a qualidade de carne, o marmoreio, o rendimento de carcaça, a espessura de gordura, a área de olho de lombo, são medidas que são coletadas na carne e Uhum. também é possível de serem melhoradas. Também existe ali uma composição genética que viabiliza isso. E aí, consequentemente, também eu tenho animais mais eficientes, mais produtivos. Então, eu acho que são muitas vias aí que é possível de ser trabalhada, né, a partir desses produtos que o gado nos fornece, pode Não, nos com fornecer. certeza. Pode nos fornecer. Não, com certeza. E uma das coisas também que, às vezes, as pessoas comentam em relação a esse infográfico, Paty, eu acho que foi um comentário que eu recebi uma vez lá no início também, que foi algo do tipo: "Ah, então quer dizer que é impossível ser vegano?", depois que viram todos esses itens. E daí a minha resposta foi mesmo: "Ah, tem que ter uma conclusão razoável, porque é muito difícil tu te escapar de tudo aquilo ali". Sim. Sim, eu na verdade isso, de novo, né, para quem acha que tem contato, assim, isso sempre foi meio óbvio. E tu sabe uma coisa engraçada, tem uma curiosidade, até eu entrar na faculdade, eu não sabia que existiam pessoas que não comiam carne, ou pessoas que não, tipo assim, que não eu ficava pensando: "Como assim, né, o que que essas pessoas comem? Como que não come nada de animal, vai comer o quê, né, vai viver do quê, se não come nada que deriva?". Daí, tá, né, "Não, sou vegetariano, tarã". Meu, mas como assim? Você tem que comer muito para sustentar, para como que você vive? Tá, aí você vai entendendo e tudo mais, mas realmente, assim, isso é uma coisa muito óbvia. Como que você não sei, eu acho que deve ser um desafio para quem é vegano, né, o que que você desvia? E desde medicamento, por mais É. que: "Ai, não, hoje eu consumo só uma linha que é vegana", tem várias empresas de cosmético colocando esse selo, né. Eu acho que é até uma lacração, assim, sem tamanho, porque para chegar até ali muitos testes foram necessários, né. Muita coisa foi preciso acho que depois de explorar tudo, aí agora é fácil dizer: "Ai, somos veganos". Mas é meio que impossível, né. É isso, eu sou muito adepta, assim, acho que quem consegue fazer isso precisa explicar como, não é nem ser É. contra, é tipo assim, como? Como que você vai levar uma vida sustentável, saudável? Como que você vai evitar tudo que é de origem animal, de todo lado? Então, é um pouco É, desafiador. é. Não só o que você come, né, Mínimo. mas o que você Tudo que consome. usa. Exato, exato. Não, eu lembro que uma vez eu expliquei, daí isso foi engraçado, eu estava do outro lado da história, alguém me falou alguma coisa, assim, porque lá na minha chácara a gente tem algumas caixas de abelha.
E uma vez, eu também, assim, era mais nova e alguém falou alguma coisa: "Ah, não sei o quê, porque daí" alguém que era vegano, assim, que faz muito tempo. E daí eu pensei na hora: "Mas não come mel?" Porque, assim, pra mim, assim, o mel, assim, era uma coisa tão maravilhosa e aí, quando a gente tirava ali, ficava em volta da caixa, ia lá, né, tinha toda essa ritual ali, não sei o quê, do mel, daí eu pensei: "Não come mel? Mas como assim?" Sim. Sim, olha que coincidência, tu sabe que isso também ó, pra tu ver, assim, como que eu vivia num universo muito eu fui apresentar um trabalho na disciplina de apicultura, ainda na zootecnia, e eu tinha criado uma empresa, precisava criar um projeto, criei uma empresa que era cosméticos. Então eu Hã, criei cozinhando. produtos à base de mel e com selos e tudo mais. E aí uma das coisas que eu falei: "Ah, isso seria uma linha para vegetarianos", ou eu escrevi um negócio assim, né. E aí alguém me falou: "Não, mas veganos não poderiam consumir, porque eles não comem nada de". Eu disse: "Não acredito". Assim, era uma coisa até para mim isso, assim, Chocante. como? Gente, por quê, né? Como assim? É meio que, inviável, né. E depois, assim, é uma coisa o livro mostra isso, né, em outros infográficos, é uma coisa, assim, meio que até hipócrita, porque você não quer comer nada que venha de origem animal, você não quer consumir nada, porque você se nomeia assim, mas, do outro lado, você consome e vive de forma e usufrui de outras coisas que agridem muito mais o meio ambiente. Então, o vilão é o gado, né, o vilão são os animais, eu não consumo porque eu é uma pegada um pouco estranha, né. Então, assim, eu acho que as É. pessoas precisam entender, se isso for uma opção, depois de entender como que funciona a cadeia, enxergar esses dados reais, né, todas essas pesquisas, todas essas informações, isso for uma opção, ok, né, o livro fala disso, né, desse equilíbrio. Claro, claro. Ninguém está levantando bandeira e obrigando as pessoas a consumirem, mas é meio que primeiro entenda, né, para depois você escolher o estilo de vida que você vai levar e que seja saudável e sustentável, né. Sim, Sustentável sim. no sentido até de se sustentar, né, de viver bem, algo que você sustente, né. Claro, claro. Não, com certeza. Eu lembrei agora que tu estava mostrando antes da gente começar a gravar, que tu estava fazendo nem não sei o que que é aquilo, um levantamento com um monte de peso. E eu Ah, pensei: "Meu Deus", e daí tu brincou, né: "Isso aqui é muita proteína, não sei o quê", só assim. E realmente, porque é muito difícil para as pessoas aham. que têm essa opção e que vão atrás, daí tem que ir atrás de suplementação, de outras coisas, porque realmente é muito difícil tu te alimentar de algo que a gente não aqui no livro também trata bastante disso, que a gente não evoluiu comendo. Uhum. Nós não Sim. fomos os nossos ancestrais não estavam caçando alface, não estavam a gente Brócolis. vendo essa questão ancestral fica claro, mas às vezes as pessoas meio que deletam parte da Aham. evolução e pulam para os dias de hoje e acham que, não vai no mercado e tá ali. Então, Sim. Sim, realmente, hã, eu acho que tem tanta coisa para falar, mas é isso, assim, para mim sempre foi impensável, não consumir ou não mas depois de conhecer, assim, eu acho que aqui fica um convite, né, para as pessoas buscarem mais informação, para então fazer uma escolha, entenderem a cadeia, entenderem melhor o sistema, como que funciona, conhecer esses tantos assim, às vezes as pessoas sair um pouquinho dessa bolha, conhecer produtores, buscar esse tipo de informação, porque é isso, né, isso sustenta o nosso país, né, de alguma é. forma. Então, quando você simplesmente levanta uma bandeira contra isso, às vezes até contra o agro no geral, eh, "Ai, sou Que contra tu o agro come? e isso", É. né, então e a cerveja que tu toma? E tudo,
que não tem como fugir, acho que é preciso. E, de novo, assim, puxando a responsabilidade, somos responsáveis por comunicar isso. Então, assim, para quem está estudando, para quem está vendo tudo isso, está vendo todas essas informações, tem colegas zootecnistas, veterinários, agrônomos, e outras pessoas como a Daiana e o Rob, né, de outras áreas, é né. nossa responsabilidade levar essas informações. A gente também ter esse cuidado em explicar como que funciona, ter essa paciência e não simplesmente olhar, mas sem explicar, né. Então, assim, acho que é preciso que a gente não bata de frente, mas que a gente mostre com argumentos embasados, científicos, sólidos, concretos, que não é bem assim, né. Claro, Então, não, é com é certeza. basicamente isso. Ah, muito bom, Paty. E eu acho que já indo para o final, o que que a gente pode dizer, assim, o que que tu acha e tu pode talvez meio que resumir, a gente já falou bastante disso, mas no livro, o que que tu talvez seja o principal, vai indicar para alguém, o que que tu falas, tu vai indicar para um amigo, o que que é o que mais te chama atenção, assim, o que que tu acha que pode auxiliar na nossa pecuária, o que que traz, assim, de mais positivo nesse sentido? Eu acho que, como resumindo, assim, várias falas do que eu trouxe aqui, mas eu acho que o livro é a ponte entre a ciência, o que a ciência sabe, e o que o consumidor precisa saber. Então, eu acho que é necessário, assim, você não vive isso, você não tem conhecimento, eu acho que o livro é essa ponte. Então, eu acho que vale muito a pena, se for, mesmo que for aos poucos, conhecer os infográficos, conhecer o trabalho da Lívia, e tudo mais. Então, assim, eu acho que o livro é essa ponte. Que disso, exatamente isso. Eu acho que isso resume, assim, eu fiquei pensando, mas é isso, a ponte entre o que a Perfeito. ciência sabe e o que o consumidor precisa saber, de uma forma clara e muito bem explicada. Então, é super recomendado. Ai, adorei, Paty, essa vai ser tua frase. Eu sempre escolho uma frase ali para botar, essa frase ficou maravilhosa. Que bom, que bom. Ah, É meio que espontânea, mas ao mesmo tempo eu acho que resume um pouquinho do que eu trouxe, assim. É isso. necessário que se faça esse esses que tem esse elo entre a cadeia toda. Não é só não é só o campo lá produzindo sem saber o que está acontecendo, sem ter um embasamento teórico, científico, mas também não é simplesmente produzir sem propósito, né? Fazer ciência sem saber para que aquilo ali vai servir. Então, eu acho que essa ponte, acho que essa frase resume bem assim a ideia que eu quis passar aqui hoje. Ah, perfeito. Adorei, adorei, Paty. Bom, E se tu quiser deixar uma mensagem final, além de convidar talvez as pessoas para conhecerem mais a Dogma ou algo do tipo, quais são os próximos passos para 2025, que a gente vai estar, acho que eu vou lançar esse episódio no finalzinho ali de dezembro, então já vai estar bem no clima. bom, bom, a mensagem final era essa, assim, que eu queria deixar do livro em si, da nossa conversa. Eu acho que isso foi a chave para mim, e é a chave também um pouquinho do meu trabalho, do trabalho que eu realizo. Eu busco fazer essa ponte. Hoje, isso também por coincidência ou por providência, eu costumo dizer, essa também é uma das chaves dessa empresa que eu estou trabalhando, levar a genômica do laboratório para os desafios da vida real, então é fazer essa ponte. E a Dogma também é isso. A Dogma surgiu com essa ideia de sair da sala de aula da academia e comunicar os conteúdos teóricos de melhoramento de uma forma mais amigável, de uma forma mais acessível, descomplicar e ajudar os alunos a aprender, sabendo que nem todo mundo vai ser um geneticista, um melhorista, mas que esses conceitos sejam passados de uma forma mais clara, para que o melhoramento não seja motivo das pessoas se assustarem, não quererem olhar para isso, mas sim como uma ferramenta mesmo, que ele é que contribui para todas as cadeias da pecuária.
Então eu convido a conhecer o meu trabalho. Eu estou finalizando o doutorado e assim que finalizar, assim que defender, aí já está marcada a defesa, né, 29 de janeiro. Inclusive é aberta, então é online, para quem quiser assistir, eu vou divulgar o link. E o meu curso vai ser lançado logo em seguida. Então esse Ah, vai ser o meu primeiro curso. Agora a plataforma tem cursos de outros professores, né, curso da Lívia também, de comunicação, mas esse vai ser o meu primeiro curso, então já como doutora e um curso aí na plataforma muito legal, Descomplicando e Aprendendo Melhoramento, então eu convido todos a acompanharem o meu trabalho. ai, que coisa boa, Paty, com certeza. Com certeza a gente vai seguir acompanhando e convido todo mundo, se gostou do que a gente falou aqui, se teve algum insight, alguma ideia, compartilhe também, para algum amigo, para algum familiar, para aquele amigo que está pensando em se tornar vegano, para a gente já falar sobre de uma Isso forma mesmo, descontraída. Brincando. Mas assim, isso mesmo. eu acho que é justamente isso, iniciar essa conversa, iniciar esse diálogo, porque às vezes as pessoas falam coisas de um lugar de ignorância, assim, ignorância realmente não saber Uhum. aquele assunto, né, a gente também não sabia: "Ah, não sei aquilo, não sei aquilo". É tão comum, Isso. então a gente tem que conversar e fazer essa ponte, como tu disse, eu achei perfeita, assim, a frase. Eu Aham. Que amei. bom, que bom. E ter onde buscar informação, né, às vezes a gente não tem Isso. nem onde buscar. É. Então é importante isso, o livro vem suprindo essa demanda. Ai, com certeza. Ah, então tá bom, Paty, muito obrigada. Está aqui tarde da noite já gravando e tu, nossa, super, super generosa. Muito obrigada mesmo e nos vemos aí na Eu que próxima. agradeço. Um beijão, obrigada mesmo, de coração. Um beijo, até. Tchau, Até tchau. mais.